Convido os irmãos para iniciarmos com uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos. Obrigado por mais uma vez nos congregar em teu nome. Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Nós estamos aqui, Senhor, para ser conduzido pelo Senhor na tua palavra. A tua palavra, entre tantas características gloriosas dela, ela é um colírio para abrir os nossos olhos. E como nós necessitamos de olhos abertos, de visão celestial, de discernimento de tudo aquilo que nos cerca. Senhor, vem falar com a tua igreja nesta noite, no nome do teu Filho Jesus. Abre o teu céu sobre nós, derrama a tua palavra. Senhor, nós necessitamos de um céu aberto neste lugar, nesta noite. Por isso nós te clamamos em nome de Jesus. Venha a nós e nos fale, Senhor. Fale ao nosso coração. Perfura o nosso coração com esta voz afiada, penetrante, cortante, que é a tua palavra. Nós clamamos a ti, no grande, poderoso nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, quero compartilhar uma palavra com todos vocês, meditando especialmente sobre os escritos de Paulo acerca do tempo ou dos dias finais. Quando você estuda as epístolas paulinas, você vai ver especialmente em dois lugares. Se vocês quiserem anotar, fique bem à vontade. Vocês vão ver que em 1 Coríntios, capítulo 15, se você ler a partir do versículo 50 até o versículo 57, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 até o 57, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 a 18. Vocês vão ver que nestes dois capítulos, Paulo vai abordar acerca do tempo, especialmente do tempo da volta do Senhor para a sua igreja. Paulo vai descrever para nós o que de fato vai acontecer naquele grandioso dia. Não há, com exceção do capítulo 19 do livro de Apocalipse, nós não encontramos uma exposição tão esplêndida como estas que encontramos em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas não só isso, eu creio que o que é mais interessante do ponto de vista do cuidado do Senhor para conosco, não é simplesmente compreender o que vai acontecer na volta do Senhor, mas sermos ajudados concernente os dias finais. Porque, amados irmãos e irmãs, como nós precisamos de ajuda para entender esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se os irmãos, as irmãs, têm refletido desde o ano passado, quando iniciamos o estudo das 7 trombetas do livro de Apocalipse. Eu creio que nós estudamos isso por mais de 6 meses. E vemos que o quadro do mundo, de lá para cá, num período curto de 6 meses, agravou muito e vai agravar mais. Estamos vendo agora uma convulsão social no nosso país. Assistíamos e ainda podemos assistir aquela convulsão na Europa,
aquela convulsão daqueles povos que saem da Síria, do Iraque, de outros países ali, e vão em direção à Europa, aquela crise da imigração, que também é denominada uma convulsão social. O Brasil atualmente está vivendo isso. O que é curioso não é a convulsão social no Brasil, é a falta de discernimento dos cristãos. Eu não sei contar para vocês quantas mensagens que eu recebi de irmãos, pedindo para nós levantar um clamor, um jejum. Eu pergunto para os irmãos, é isso que Deus quer mesmo? É isso que Deus quer? Será que a mudança de governo vai colocar esse país em um oásis na política econômica, social, na sua questão jurídica, na educação, na saúde, na segurança? Será, irmãos, que nos governos passados não tínhamos crises, não tínhamos corrupção? É claro que tínhamos. A corrupção no Brasil é histórica, é endêmica. É uma questão de cultura. Esses políticos estão lá no governo, não é porque eles prestaram um rigoroso vestibular e alcançaram isso por méritos. A própria população colocou. Calvino diz que uma das formas de Deus julgar um povo é dar a eles políticos que os massacrem. Eu sei que a indignação é de todos nós ficamos indignados, de uma forma ou de outra, ficamos e estamos. A questão é que nós estamos assistindo isso, nós estamos diante de uma situação que não vimos, mas eu quero dizer para vocês, será que além de assistir, você está conseguindo discernir? Que o problema, irmãos, é quando a gente assiste e não discerne. A gente acha que existe uma solução para este mundo. Não há. Está entendendo? Não há. Ou então nós temos que pegar esse livro e jogar no lixo. Nós estamos caminhando para o reino de Cristo Jesus. Mas antes disso vai vir o reino do anticristo. E é importante, para que isso aconteça, que essas crises, essas convulsões, elas se intensifiquem. E a igreja, ela precisa ter discernimento, sabedoria do alto, para se posicionar. É o que falta para os cristãos. Mas eles não têm problema só de discernir as circunstâncias atuais. Eles têm dificuldade de discernir o propósito de Deus de maneira geral. Irmãos, olha o que diz Isaías capítulo 21, 11. Guarda, a que hora? Gritam-me de Seir. Encargo de Dumá. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? O apóstolo Paulo responde isso lá em Romanos capítulo 13, versículo 12. Já vai alta a noite e vem chegando o dia. Revistamos das armas da luz. Vou dar outro texto para você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós não estamos preocupados com o dia, com o tempo da volta do Senhor. Nós estamos preocupados em remover, em orar para Deus remover a corrupção do Brasil. Se Deus tiver que resolver o problema do Brasil, então na verdade a Nova Jerusalém se chama Brasil. Nova Jerusalém é um assunto central do coração de Deus. Eu encorajo os irmãos, procure discernir melhor as coisas. Segundo, se envolva com aquilo que Deus está envolvido. Terceiro, não é hora de você vestir camisa verde e amarela, não. É hora de você se revestir de Cristo, do Espírito de Deus, procurar a sabedoria do alto. Eu quero perguntar para você, o que você vai fazer quando Deus começar a julgar essa terra com mais veemência, com as trombetas? Porque nenhuma tocou ainda, e quando tocar? Você vai ficar igual uma barata tonta, correndo em torno da sua casa? Ou você vai dobrar os seus joelhos, levantar a voz para o alto e dizer assim, ora vem, Senhor Jesus, eu estou preparado. Sabe o que essas crises nos ensinam, irmãos? É o quanto nós estamos vivendo, não é só uma trágica realidade política, mas uma trágica realidade espiritual, uma igreja cega, uma igreja que se gabou tanto pela riqueza, pela prosperidade, mas continua orgulhosa, cega, sua nudez está exposta.
porque ela não consegue discernir o tempo. Os profetas se calam, e geralmente quem fala são os bobos da corte, que fica tentando apaziguar, dando palavras para o povo, dando água benta, mostrando que tem um caminho, que tem uma solução. Não tem. A solução é Deus. Esse mundo não quer. Este país não quer o Senhor. Nos últimos anos, aprovaram a união entre pessoas do mesmo sexo, aprovaram a lei a favor do aborto e tantas coisas mais. Entende, irmãos? Você viu uma igreja indignada? Não. Ela se indigna no silêncio. No carnaval, você já viu uma igreja indignada? Não. Um grupo, fizeram um bloco de cristãos para pular o carnaval no Rio de Janeiro. Muito grande, tinha mais de 2.000 pessoas cristãs. Você está vendo, irmãos? Cultuamos a divisão, cultuamos a ignorância, cultuamos uma série de coisas que a Bíblia reprova e ninguém fica indignado. O testemunho de Deus tem sido colocado em opróbrio. Ninguém, nenhum cristão fica indignado. O nome de Deus tem sido desonrado. Ninguém fica indignado. A palavra de Deus é desprezada. Ninguém fica indignado. Entende? Então nós precisamos saber, irmãos, se somos ou não o povo de Deus. Porque eu creio que estas situações e muitas outras vão colocar uma linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Entre cristãos de verdade e cristãos que usam máscaras. Quando é para ficar indignado com a corrupção, eles vestem verde e amarelo. Quando é para pular carnaval, eles colocam uma florzinha no cabelo. Nós temos que parar de usar máscara, irmãos. Nós temos que nos revestir de Cristo. O mundo precisa entender que aqui nessa terra há uma geração de peregrinos e a nossa causa é celestial. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e não contra os governantes desse país. Eles estão em trevas, são homens caídos. Esta é uma nação caída, governada por esses governantes que estão a passos largos para o inferno. Então, irmãos, se o seu coração está no Brasil, saiba que essa não é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a nação da Aparecida. Essa é a nação que prevalece a corrupção desde a sua fundação. Idólatra, corrupta. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor com I maiúsculo. É isso que nós temos que buscar, é a nossa identidade celestial. A indignação é natural até mesmo pela nossa condição moral, até mesmo por sermos cidadãos deste país. Isso é uma indignação natural de qualquer pessoa de bem. Mas eu falo para vocês, não entre nesse terreno, você vai se desgastar. E depois que você sair desse, você vai ter que entrar em outro. E depois você vai viver girando em torno de coisas. Sempre em torno de coisas. Porque se for para ficar indignado, irmãos, indignação não vai ser uma circunstância na minha vida, vai ser um estilo de vida. Eu vou ter que ter um estilo de uma pessoa indignada. Porque a corrupção não vai resolver com as manifestações que estão aí. Elas podem mudar o quadro, o cenário, mudar as pessoas, mudar as peças, mas Satanás continua sendo o príncipe deste mundo. Ele continua tendo um principado aqui, e você pode entrar numa guerra, numa arena na qual o Senhor não te chamou. Nossa vocação é celestial. Posso não estar agradando as pessoas com isso, mas quero falar para vocês, vou continuar insistindo, porque até agora não estou convencido que nós tenhamos que mudar nossa rotina de culto para dobrar o nosso joelho e orar por esse país. Se eu tiver que orar para o Brasil, eu vou orar e dizer para Deus: derrame a tua ira, a tua indignação contra essa terra, para que ela saiba o poder da santidade do teu nome. Se for para chamar os irmãos para orar, é nessa linha. Agora, orar para Deus tirar esse molúsculo aí do governo, de forma alguma. Para tirar esse pichuleco daí. Irmãos, por favor, a nossa guerra é com coisas mais sérias. Nossa guerra, ela vem aí de muitos e muitos anos. Os apóstolos lutaram essa guerra, os reformadores lutaram essa guerra. Então não entre na linha desta igreja sem visão celestial. Nosso problema não é com quem está governando o Brasil, é com o espírito que está sobre os governantes do Brasil. E ele vai continuar. Então, por favor, irmãos, vamos nos posicionar.
vamos ter uma característica de fazer diferença, porque a tendência é que a crise intensifique, catástrofes e mais catástrofes se derramem sobre essa terra, e não vamos ficar aqui como uma igreja perdida no seu discernimento. Vamos ter uma resposta viva para as pessoas, porque as pessoas estão pedindo, elas estão clamando por uma resposta viva. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Então vamos observar atentamente pela palavra, nos ensinos de Paulo, o caráter da geração dos últimos dias. Então, como já lhes disse, Paulo, em dois lugares, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 57, e também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4, 13 a 17, a 18, aliás, ele faz uma abordagem quanto o tempo da vinda do Senhor, quanto aquele momento do arrebatamento, da vinda do Senhor para a sua igreja. Mas não só isso, em dois lugares, ele vai usar a frase últimos dias. Curiosamente, esses dois lugares foram nas duas epístolas que ele enviou para Timóteo, na primeira e na segunda. Na primeira no capítulo 4, versículo 1, e na segunda no capítulo 3, versículo 1 a 5. Quando você estuda esses textos em um quadro, você consegue ter um discernimento do aspecto espiritual e do aspecto moral desta geração. E o discernimento, a revelação, a interpretação e a aplicação desses dois textos vai mostrar para nós o cumprimento dessas profecias, porque o teor das palavras de Paulo, tanto em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, é um teor profético, é um teor apocalíptico. É por essa razão, meus amados, que eu chamo a atenção de vocês, para que nós venhamos discernir isso do ponto de vista da escatologia bíblica. Por favor, abra sua Bíblia, aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por darem crédito ou obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios. Preste atenção, irmãos, vamos com cuidado na reflexão desse texto. Ora, o Espírito afirma expressamente. Sabe essa palavra, expressamente? É uma palavra muito importante, porque ela tem a ideia de algo sem sombra de dúvida, com toda clareza. O Espírito afirma com toda clareza. O Espírito afirma claramente, sem sombra de dúvida. A análise desta palavra no texto original tem a ver com a finalidade definida daquilo que está por dizer. Essa palavra, se você examiná-la com mais cuidado ainda, você vai perceber que ela aponta para um senso de urgência, de extrema necessidade. Agora, por favor, ele diz que nos últimos tempos, ou últimos dias, deixe-me explicar isso do ponto de vista da revelação da palavra de Deus. Meus amados, esta frase, últimos dias, agarre ela, por favor. Vamos entender isso do ponto de vista da interpretação da profecia, de acordo com a exposição da doutrina. Como assim? Vamos com cuidado. A cronologia do tempo na mente e no propósito de Deus pode ser vista lá em Gênesis. Deus criou o mundo em 5 dias. Ele criou o homem no 6º dia e ele descansou no 7º dia. Preste atenção nisso. Se você observar, agora, do ponto de vista da exposição da história na Bíblia, está assim: de Adão a Abraão
são 2000 anos. De Abraão a Cristo, 2000 anos. De Cristo a nós, 2000 anos. Não seja dogmático quanto à palavra tempo na Bíblia. Porque quando se trata de profecia, a palavra é kairos e não cronos. Deixe-me explicar estas duas palavras para vocês, para que não haja confusão. No texto original, desculpe-me, no texto original você vai encontrar duas palavras. Existem outra, aions, por exemplo. Mas existem duas palavras comumente usadas para fazer referência a tempo no Novo Testamento. Cronos, da onde vem a palavra cronologia, e kairos, que é um tempo distinto, específico. Esse kairos, geralmente ele não obedece o cronos. É um tempo ou algo que acontece, ou um tempo que acontece dentro do tempo. Na plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo certo, no tempo segundo o propósito de Deus, no kairos de Deus. Então, kairos tem a ver com o tempo de Deus, de acordo com o seu propósito. Então, não seja dogmático com a palavra tempo. O que nós sabemos é que de Adão a Cristo 2000 anos, de Cristo a nós 2000 anos, e depois nós teremos mais o tempo do reino, o tempo do milênio, são 7000 anos. Da mesma forma que você olha a criação do mundo, você olha também todo este processo, que podemos chamar o processo da restauração do propósito eterno de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo perfeito. Aí diz que a terra, porém, ela se tornou sem forma e vazia. Antes, diz que havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou trevas. Deus não criou o mal. O mal surgiu na criação de Deus, através da criatura responsável, através dos agentes criados por Deus, como o homem, como os anjos, como está em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 19. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, que trata da rebelião de Lúcifer. Então, meus irmãos e irmãs, como você vê, em toda a história bíblica, compreende 7000 anos. É o que nós chamamos, esse tempo todo que nós estamos vivendo, começando de Adão, até o final da era do reino, até o final de Apocalipse, capítulo 20. Até aí, a história completará 7000 anos dentro do kairos de Deus. Então não se prenda à cronologia, senão você vai crer naquela falida teologia, 2000 chegará e 2000 não passará. Isso já caiu por terra há muito tempo, irmãos. Então não se prenda nisso. Vamos interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Essa expressão últimos tempos, de acordo com a linguagem do Novo Testamento, se refere especialmente à última fase da obra de Deus. Deixe-me dizer para vocês, vou dar um texto, livro de Hebreus. Esse livro é muito importante. Ele inicia a sentença dizendo assim: havendo Deus outrora falado aos pais de muitas formas, hoje, nesses últimos dias, está vendo aí? Nos fala pelo Filho. O que quer dizer esses últimos dias? Quer dizer, toda esta dispensação de Cristo até nós, é chamado aqui pelo escritor aos Hebreus, últimos dias. Agora vamos a um outro texto, Atos 2, quando Pedro vai interpretar aquela profecia de Joel. Aí ele adiciona uma frase que Joel não disse. Quando as pessoas estavam atônitas, vendo o que estava acontecendo ali no Pentecostes, Pedro se levantou e disse: essas pessoas não estão embriagadas como vós pensais, mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então a expressão últimos dias, ela também faz referência a isso. Porém, irmãos e irmãs, mais precisamente, então veja, a expressão últimos dias faz referência a estes 2000 anos, desde a morte de Cristo até nós. Porém, no sentido escatológico,
no sentido escatológico. Essa frase, últimos dias, últimos tempos, faz referência a esta última fase da obra de Deus, precisamente os dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Desculpe-me ter dado toda essa volta, mas é importante que todos nós saibamos isto, senão você vai ler um texto como esse e não vai saber nem como interpretar. Você não tem como interpretar e não tem como aplicar, ele vai ficar vago. Então veja, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Tem uma versão alternativa da Bíblia Sagrada chamada A Mensagem. Essa versão diz assim: o Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas. Eu gosto dessa interpretação. Ilusões demoníacas, ensinadas por profissionais da mentira. Irmãos, falo com tristeza. Deus me perdoe se eu estou deixando transparecer a arrogância. Mas infelizmente, irmãos, o que nós temos visto de maneira muito popular no nosso país são essas ilusões demoníacas ensinadas por muitos profissionais da mentira, pregando um falso evangelho, um quinto evangelho, um evangelho antropocêntrico, o evangelho que exclui a centralidade de Cristo, o evangelho que não aborda com clareza o que é o supremo e eterno propósito de Deus. Grande parte dos cristãos hoje não entendem o que é o eterno e supremo propósito de Deus, ou não entendem porque nunca ouviram, ou não entendem porque têm desprezado o ensino. Porque a Epístola aos Efésios, no capítulo 1, tema do capítulo 1 de Efésios, o supremo e eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Esse capítulo é tão impressionante, irmãos, que ele vai nos mostrar a nossa salvação antes dos tempos. E se você ler até o final do capítulo 2, você conseguir entender o capítulo 1 e o capítulo 2 da Epístola aos Efésios, você vai ver que estes dois capítulos vão nos mostrar a salvação antes do tempo. Versículo 4 do capítulo 1, fomos escolhidos nele que é em Cristo, antes da fundação do mundo. E como o capítulo 2 termina assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Veja, começa numa eternidade, termina noutra eternidade. O capítulo 1 mostra a salvação na eternidade passada, o capítulo 2 mostra a salvação na eternidade futura. Mas não esqueça, o capítulo 2 começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora segundo o curso deste mundo, mas, graças a Deus, porque Ele é rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então você vê toda a grandeza da salvação, segundo o eterno propósito de Deus. Nós temos que saber isso, irmãos. É dever nosso. Mas muitos profissionais da mentira, sabe o que eles pregam? Prosperidade, dinheiro, prosperidade, campanhas e mais campanhas, ensinando o povo como ganhar dinheiro, como viver bem nessa terra. Viver bem nessa terra não é ter uma conta recheada de dinheiro, porque segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A avareza, esses são os pecados, a falta de mordomia com relação às finanças. Isso tem esmagado, aprisionado muitos cristãos deste mundo. Nós temos que conhecer, irmãos, a mente de Deus, o propósito de Deus, sua vontade. Nós temos que conhecer o Evangelho como foi pregado por Cristo e pelos apóstolos. Esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que nos dá segurança, mesmo vendo este mundo em caos, mesmo sabendo que o futuro é sinistro.
catástrofes que vão devastar muitas nações. Nós vimos acontecer tsunami no Japão, na Indonésia. Nós temos visto tantas coisas acontecerem de maneira pontuada em alguns lugares, porém isso vai se intensificar. Mas nós não temos que nos desesperar. Olha o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você vai ver nesse salmo, fala do laço do passarinheiro, da mortandade que assola o meio-dia, mas não esqueça que esse salmo também diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como que nós podemos nos assegurar? Qual é a garantia que você tem neste salmo? Este salmo diz para nós: porque a mim se apegou com amor, também eu o livrarei, colocarei em lugar bem alto, porque conheceu a minha salvação. Então nós temos tanta resposta na palavra de Deus, que é uma âncora para a nossa alma. Então vejamos aqui, irmãos e irmãs, ilusões demoníacas e profissionais da mentira. Deixe-me adicionar um texto para colocar mais luz sobre isso. Abra sua Bíblia, aqui em 2 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 3. 2 Pedro 3, 3. Para colocar mais luz sobre essa porção aqui de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Se você seguir a leitura desse texto, ele vai chegar a dizer assim: eles dizem assim, que a vinda do Senhor não é certa. Você vai ver, ele diz isso, eu estou parafraseando, mas a sequência aqui: pessoas que vão zombar da vinda do Senhor, vão zombar do ensino do Senhor, vão zombar da esperança da igreja. Meus irmãos e irmãs, é isso que Paulo está dizendo quanto aos últimos dias. Os últimos dias onde o evangelho será diluído, onde a verdade será trocada por filosofias vãs, sutilezas doutrinárias no sentido de doutrina de homens, onde o evangelho deixará de ser pregado e o púlpito vai ser tomado por palhaços e não por profetas. E assim, uma geração de cristãos estarão sendo conduzidas a preparar não o caminho para a volta de Cristo, mas o caminho do anticristo. Por isso que você vê em Apocalipse capítulo 13, quando fala da adoração à besta. E a partir do capítulo 13 a ênfase é muito forte: adoração à besta. Porque esta geração de cristãos que tem vivido na superficialidade não terão a menor dificuldade de adorar e seguir o anticristo, porque eles não conhecem Cristo, eles não conhecem o evangelho de Cristo, eles não conhecem a palavra de Cristo, eles não conhecem o caráter de Cristo, eles não conhecem a salvação em Cristo, eles não conhecem o propósito de Deus em Cristo, e por esta razão seguirão o anticristo. Como nós precisamos que o Espírito Santo nos encha a cada dia. Como nós necessitamos que o Espírito Santo nos constranja. Como nós necessitamos que Deus nos dê um céu aberto. Como nós necessitamos. A igreja não pode viver de ilusões teológicas. A igreja precisa da verdade, da realidade teológica. Meus irmãos, irmãs, deixe-me analisar algumas palavras aqui nesse texto de 1 Timóteo capítulo 4. Por favor, volte aí. Deixe-me colocar ênfase sobre alguns termos aqui. Nós já vimos o primeiro expressamente, então não há necessidade de tocar neste texto. Mas deixe-me mostrar uma outra palavra muito importante aqui. Ele fala assim: apostatarão.
Está vendo aí? Apostatarão. É um verbo que ocorre 14 vezes no Novo Testamento. Vou repetir. É o verbo retroceder. Você pode também usar a palavra apostatarão, mas a tradução aqui correta é retroceder. Ocorre 14 vezes no Novo Testamento. Então ele está dizendo que alguns retrocederão na fé. É importante você olhar esta palavra, porque ela é perscrutadora. Como muitos têm retrocedido, como muitos têm vivido uma fé minimizada, diluída, fraca. Como muitos cristãos não suportam provas mais, não sabem passar dificuldades. Como os cristãos não sabem experimentar o Senhor nas lutas, nas tribulações. Eles só querem vitória, eles só querem bênção, eles só querem cura, eles só querem isto. Se não houver resposta para o que eles pedem, então Deus não serve mais. Se o problema não for solucionado, então este evangelho não funciona para mim. Por isso que as pessoas vivem de fé em fé, de galho em galho, até cair da fé, procurando resposta para o que eles querem. Eles não procuram a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus, irmãos, é contra o que nós queremos. Às vezes a bênção que nós estamos buscando para a nossa vida financeira é o que vai nos destruir. E Deus sabe o que é melhor, por isso Ele tira muitas vezes o pão. Porque muitas vezes o Senhor tira a saúde. Ah, mas Deus tira a saúde, irmão, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, irmão está dizendo isso, estou dizendo isso. Muitas vezes o Senhor não quer curar. Paulo uma vez deixou Trofimo doente. E quantas pessoas que Paulo orou e Deus curou? Ah, então, esse evangelho eu não quero. Muitas vezes nós somos provados nas enfermidades. E às vezes Deus não quer nos dar a cura, Ele quer nos dar a sua face. Às vezes Ele nos quer dar a Ele. Uma vez Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para o Senhor. Aí você vai estudar essa história e você vai descobrir que o verdadeiro problema dos leprosos ali não era a lepra, era a visão. Só um viu que Jesus era o Filho de Deus. Os outros, quando foram se lavar para fazer o ritual da purificação, por lá mesmo ficaram. Só um voltou para o Senhor. Quer dizer, aqueles 9 receberam a cura, mas aquele único que voltou ganhou o Senhor. O que você prefere, ganhar Deus ou ganhar a cura? Como disse uma irmã, quando ela descobriu que estava com câncer lá no Rio de Janeiro, e muitas pessoas preocupadas, orar por ela, ela disse: irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, viva, eu estou com o Senhor, se eu morrer, eu estou com o Senhor. E o Senhor a levou. Sabe por que nós temos medo da morte muitas vezes, irmãos? É porque Cristo não é o nosso viver. Paulo disse: para mim o morrer é lucro. É lucro. Não estou pregando contra cura, eu creio em cura. Eu creio que o Senhor ressuscita até uma pessoa morta. Não estou pregando contra isso, irmãos. Eu estou pregando contra o nosso coração obstinado, que faz de Deus um negócio. Eu estou pregando contra esse evangelho do Deus utilitário, que Deus só é Deus para mim se Ele fizer o que eu quero. Esse evangelho e este evangélico, que a sua fé vive de respostas agradáveis, não conhece o que é provação, privação, luta. Jesus não escondeu de nós, irmãos. Ele disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, tenha coragem, enfrente tudo olhando para o Senhor, não desista, não retroceda, não desanime, não deixe que a sua fé seja ofuscada pelas dificuldades. Se o Senhor não quer te responder, já é a melhor resposta que Ele pode te dar. Paulo tinha um espinho na carne, e ele orou apenas 3 vezes, ele não orou a 4ª vez, porque na 3ª vez ele já teve a resposta. Qual foi a resposta do Senhor? Ele orou para que Deus removesse o espinho na carne. O Senhor removeu o espinho na carne de Paulo? Não. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele aprendeu, quanto mais fraco ele era, mais da abundância da graça ele experimentava.
que adianta Paulo ser forte e não desfrutar a abundância da graça? A abundância da graça é melhor e maior do que qualquer espinho que nós tenhamos na nossa carne. Esse é o grande milagre. Vai ver isso, irmão. Pega um manual de psicologia, vai interpretar isso aqui. Você vai dizer assim, essa Bíblia é confusa, esse Deus é confuso. Você quer interpretar isso com a sua mente natural? Ninguém interpreta a Bíblia com a mente natural, porque Deus anda na contramão de toda a mente humana, de todo o curso deste mundo. Nós precisamos, irmãos, é de Cristo. As coisas de Cristo, irmãos, se vier, amém. Mas nós temos que entender até nelas qual é o caminho sutil do engano do nosso coração. Porque hoje nós temos um evangelho aí que tem pregado somente um Deus que fica como um gerente de loja, que está do outro lado do balcão para satisfazer consumidores religiosos. Nós temos que encontrar esse Deus que nos prova, esse Deus que nos quebranta, esse Deus que nos esmaga, porque nós temos uma carne que não converte, nós temos um ego que precisa experimentar o caminho da cruz. Nós temos que aprender a negar nós mesmos. O que sinto, o que penso e o que quero não pode estar no controle da minha vida, porque meu coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, ele é um inferno em miniatura, ele tem razões que até a própria razão desconhece, como disse Pascal, como disse o irmão Mackintosh, é um inferno em miniatura, como disse Jeremias, é desesperadamente corrupto. Você vai confiar nisso? Não. Por isso nós precisamos ser esmagados por aquelas mãos furadas que morreram por nós lá na cruz do Calvário. Nós temos que beijar essas mãos e agradecer a Deus pelas suas providências, como ele fez com Jó. Todo mundo vê o Jó, às vezes, eu falo todo mundo, que entre aspas, muitas pessoas veem Jó uma vítima indefesa de um Deus implacável, mas você tem que ler o capítulo 28, 29 e 30 do livro de Jó. Aí você vai ver um homem orgulhoso, um homem soberbo, um homem altivo. Ele chega a dizer assim: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A gente pensa que Deus acabou com a vida de Jó simplesmente pelo bel prazer, porque ele estava lá numa conversa vazia com Satanás. Irmãos, lembre-se, Satanás disse para Deus que todo o temor que Jó tinha para com Deus era um negócio para ele. Ele diz: em debalde Jó teme a ti, porque Satanás não acredita que o homem seja capaz de amar a Deus unicamente pelo fato de Deus ser Deus. É como se ele dissesse: existe alguma recompensa por detrás dessa fidelidade. Irmãos, cuidado, este é o evangelho que tem sido popularmente pregado nos nossos dias. Vamos encontrar o verdadeiro evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Vamos encontrar o verdadeiro evangelho que os apóstolos pregaram. Vamos encontrar esse evangelho vivo, porque ele salvará a nossa alma. Você viverá muito mais feliz. Você vai entender o propósito de cada luta, de cada tribulação, de cada aflição que você passar. Você vai ter uma comunhão mais profunda com Deus em meio às crises. Você vai se sentir mais fortalecido, mais bem cuidado. Você vai perceber que Deus não deixa nossa vida ao acaso. Em tudo Ele tem um propósito. Ele faz tudo segundo a sua vontade. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos ama. Nós temos uma carne que não converte. Essa carne precisa do poder libertador da cruz de Cristo sobre ela, porque na primeira oportunidade nós abandonamos o Senhor. Na primeira oportunidade, Judas o vendeu por 30 peças de prata. Muitos têm abandonado e desprezado o Senhor, a fé, por muito menos. Aqui está uma palavra importante: apostatarão da fé, retroceder. Aqui o sentido, se você observar com muito cuidado, não é desviar. Não é desviar. Observe o assunto. Esses que vão apostatar da fé, é movidos por esses profissionais da mentira, por essas doutrinas humanas, essas ilusões demoníacas, que muitas vezes se passa por ensinos, por mensagens, mas não transforma, não confronta, mensagens que afagam o nosso ego, que massageia o velho Adão. Nós precisamos de uma mensagem que nos quebre.
Nós precisamos sair da presença de Deus como saiu Jacó, mancando, mas transformado, com mudança de caráter. Por isso que Deus mudou o nome de Jacó, porque isso significa mudança de caráter. Nós vivemos uma geração extremamente corrompida. Nossos filhos estão sendo engolfados, nossos lares têm tido todo tipo de penetração demoníaca, e muitos de nós temos perdido nossa posição sacerdotal, muitos de nós temos perdido nossa posição de profetas no nosso lar, no nosso casamento. Nós não temos intercedido pelas nossas esposas, não temos orado pelos nossos filhos, temos sido coniventes com os pecados, temos sido coniventes com tantos pecados que têm entrado por meio de televisão, por meio de tantas situações, por meio de tantas coisas que estão afundando o nosso lar, e nós não estamos enxergando, irmãos, porque temos perdido o caráter de sacerdotes, de profetas e de pastores dentro da nossa casa. Homens, eu estou falando com vocês, com todos nós. Estão perdendo, e o mundo está aí, ganhando os nossos filhos, as escolas estão aí, deformando o caráter dos nossos filhos. Irmãs, mães, ouçam isto. Por isso que nós necessitamos de uma palavra viva, porque ela vai fazer uma obra em você, e uma obra através de você. Seja uma voz para os seus filhos. Eles podem parecer não te ouvir, mas não cale. Eles podem dar as costas para você, mas não feche a sua boca. Pode ser que os seus filhos não estão te ouvindo, pode ser que a sua esposa não está te ouvindo, mas não deixe de interceder pela sua casa, não deixe de interceder por ela. Dobre o seu joelho aos pés da cama e interceda, mas não perca a fé, não retroceda, porque Satanás fará de tudo para destruir o nosso lar, fará de tudo para destruir nossa fé, fará de tudo para destruir os nossos filhos. Estamos vivendo um tempo moralmente, espiritualmente complicado. Imoralidade já virou cultura nesse país. Promiscuidade é defendida por lei. Tem coisas que você não pode nem falar publicamente, que você pode ser preso. Coisas que nós vimos uma geração que abominava isto. Há 10, 20 anos, 30 anos atrás, 40 nem se fala, porque nem se mencionava. Hoje, é assunto de discussão em televisão, é aprovação no círculo social deste mundo. E nós aprovamos isso, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente aprovamos. Nós aprovamos o homossexualismo, sim, quando nós vamos, eu não digo, porque eu sei que muitos irmãos aqui não vão como eu, mas muitos que ficam aí, indo em cinema, assistindo esses filmes de lançamento, a maioria, 99% daqueles autores, aprovam o homossexualismo, são usuários de drogas, de coisas abomináveis, e o dinheiro deles sai do bolso daqueles que ficam pagando ingresso de cinemas, para assistir filmes abomináveis, que afrontam o Senhor, e você vem me dizer que você é contra o homossexualismo? História! Você indiretamente está apoiando, aprovando e sustentando eles. Aprovamos, sim, às vezes inconscientemente, às vezes indiretamente, ou não? Mal sai um filme, os cristãos já estão discutindo em roda que dia que vão ao cinema para assistir. Quem faz esses filmes? Está aí, filmes evangélicos aí, evangélicos. Tentei assistir um pedacinho na televisão que uma determinada emissora passa. Quantos cristãos já me perguntou se eu assisti? Ah, por favor, irmãos, uma coisa abominável, praticada por pessoas abomináveis, sem conteúdo bíblico, uma heresia, uma afronta à palavra, e os cristãos lá dizendo, você assistiu os 10 mandamentos? História, irmãos, um pouco mais de respeito com a palavra de Deus. O que vem dessa denominação aí, desse grupo religioso aí, é tão abominável como essas outras coisas. Vamos pregar o evangelho sério, vamos falar a linguagem de Paulo. Não vamos ser uma igreja apostata, não. Não vamos apostatar da fé, não, irmãos. Vamos resgatar o evangelho que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram. Vamos deixar de hipocrisia. Sabe por que vocês ficam assistindo isso? Porque são vazios da palavra. Porque você lê a Bíblia, não encontra vigor, não encontra saúde, não encontra coisas vivas, aí fica preenchendo esse vazio que tem na sua alma com essas coisas, com essas porcarias deste mundo. Por favor, irmãos, por favor,
Comece a ler a palavra, ter vida. Examinar as Escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna. Aquelas pessoas leem a Bíblia, mas não extraiu a vida. Jesus diz, mas elas testificam de mim. A mim vocês não querem ir para ter vida. Não leia a Bíblia de maneira superficial. Não leia a Bíblia de maneira religiosa. Leia a Bíblia e tire a sandália dos pés. Leia a Bíblia e dobre o seu joelho. Fale com Deus o que Ele falar na sua palavra. E Ele vai falar com você. Ele vai te encher. Lutas e tribulações, essas coisas todas devem servir para nos colocar aos pés do Senhor e não para diluir nossa fé. Está aí, irmãos, principados e potestades, dominadores, que se lançam contra nós, e nós temos sido passivos, temos sido coniventes, temos dado brecha. É como se nós abríssemos a porta da nossa casa e dissesse assim, bom dia Satanás, entra e toma o seu lugar. Não, irmãos, esta tem que ser a nossa indignação. Temos que repreendê-lo, temos que colocá-lo para fora no nome de Jesus, temos que interceder sobre os nossos filhos, que eles estão em constante ataques nas suas mentes, nas suas vidas, nas escolas, nas ruas. É um apelo imoral estampado por todo lugar. Está aí, irmãos, o que nós estamos fazendo como sacerdote nas nossas casas? Que voz nós estamos dando para os nossos filhos? Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, porque esta tem sido a palavra de Paulo. Muitos vão retroceder, sabe por quê? Porque eles têm ouvido demônios, eles têm acreditado em doutrinas de demônios. Ouça o que o Senhor está falando expressamente nos seus ouvidos espirituais. Deixe-me colocar só 2 pontos aqui, eu termino. Primeiro, para fortalecer o sentido desta palavra retroceder. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39, o escritor desta epístola, ele usa esta palavra de maneira muito especial. Ele diz assim, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação, salvação da nossa alma. Irmãos, você sabe que a salvação, ela abrange 3 pontos significativos: salvação do espírito, salvação da alma e a salvação do corpo. A salvação do espírito ocorreu naquele dia que você creu. Naquele dia, o seu espírito que estava morto passou a viver, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Lembra que Deus diz para Adão, para não comer daquela árvore, daquele fruto, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O texto hebraico está assim, morrendo morrereis. Adão comeu daquele fruto, e viveu, e viveu, e viveu por muitos anos. Então veja, onde foi que Adão morreu espiritualmente? Quando ele se deu conta que estava nu, quando ele perdeu aquela glória de vida e santidade da presença de Deus sobre sua vida. Então, primeiro, a salvação do espírito. Quando você creu, seu espírito foi salvo. Segundo, nós temos a salvação da alma. A salvação da alma é um processo. A salvação do espírito é justificação. A salvação da alma é santificação. Nossa alma está caminhando num processo de santificação, de salvação. Nossa alma tem que ser salva pelo trabalho da cruz. O nosso espírito foi salvo pela obra da cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, Ele morreu para nos salvar em todos os aspectos. Mas essa salvação primeiro opera no nosso espírito, segundo, na nossa alma. E o terceiro ponto final da salvação é a redenção do nosso corpo. É o que Paulo diz nos textos que eu citei no início desta palavra. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 50, no momento, no abrir e fechar de olhos, onde ele diz que nem todos morreremos, mas seremos transformados. Ele diz isso também no texto aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Então Paulo diz assim, que este corpo corruptível, ele vai ser revestido da
incorruptibilidade. Paulo fala disso também com uma propriedade muito especial em 2 Coríntios, no capítulo 5. Ele fala que se esse tabernáculo se desfizer, temos um outro da parte de Deus. Então nós encontramos aqui a redenção do nosso corpo. Aqui ele fala da salvação da alma. Então, por favor, irmãos, entenda, nós não somos desses que retrocedem para a perdição. A palavra perdição aqui, ela é diferente da palavra condenação, porque perdição aqui tem a ver em perder a alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, a palavra aqui, vida no grego, é alma, é psique, não é bios, vida biológica, e nem zoe, vida de Deus, porque a palavra vida, ela encontra 3 vocábulos no texto original grego: psique, vida psicológica; bios, da onde vem biologia, bios, vida biológica; e zoe, vida divina, a vida incriada, a vida que nos é transmitida por Deus, a vida que é Deus. Então veja, ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, aqui é alma, psique, perdê-la-á. Então não adianta você querer salvar a sua vida, se você não deixar que a cruz trabalhe nela. E por último, ele diz aqui: alguns apostatarão da fé. Está vendo essa frase, da fé? No sentido original aqui, na gramática, no original, é um genitivo. Essa frase é usada no sentido objetivo, no que diz respeito à doutrina cristã. Então, abandonar a fé aqui é abandonar a doutrina cristã. Então, quando você faz essa análise gramatical, você percebe que ele está falando aqui no sentido objetivo, no que se refere à doutrina. Porque o assunto aqui é ensinos de demônios, ilusões demoníacas. E alguns estão perdendo a doutrina cristã. Por quê? Porque estão dando ouvido a ensinos enganadores, a profissionais da mentira. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que a palavra do Senhor venha com a poderosa veemência sobre a nossa vida nessa noite, neste lugar. Na próxima oportunidade que o Senhor nos permitir, nós vamos estudar a segunda parte dessa palavra, que são os versículos 1 a 5, de 2 Timóteo capítulo 3. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por mais uma noite, onde pudemos passar aos teus pés. Ajuda-nos, Senhor, que o nosso coração clame nessa noite pelo teu socorro, pela tua intervenção, pela tua ajuda. Há em nós motivações erradas, há em nós desejos errados, caminhos errados, mas tu és o nosso bom pastor, aquele que não desiste, aquele que não nos abandona, aquele que com a tua vara corrige, com o teu cajado nos conduz. Senhor, nós nos sentimos amados por ti nessa noite, porque nos sentimos conduzidos por um Deus sério, um Deus santo, um Deus que nos ama apesar de nós. Abençoe o teu povo com esta palavra. Vem corrigir nossa vida, nossa mente, o nosso coração, de tudo aquilo que não te honra, de tudo aquilo que não te agrada, porque o Senhor anela ter uma igreja que está à altura do teu caráter, e o Senhor está trabalhando em nós nesta noite. Nós confiamos na tua obra em nós nesta noite. Nós confiamos que de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, silenciosa, esta voz vai penetrar em cada um de nós, vai fazer o trabalho para o qual ela foi enviada nessa noite, porque o Senhor mesmo que diz na tua palavra, que o teu falar não volta para ti de forma vazia. Este falar vem, esta palavra vem e cumpre o teu propósito. Cumpra o teu propósito em nós nesta noite. Cura o que o Senhor tem de curar, restaura o que o Senhor tem de restaurar, transforma o que tem que ser transformado, opera em nós nesta noite. Nós te rogamos, Senhor, no nome do teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor.